Memória Viva desta semana tem a alegria, a emoção, a felicidade de receber uma verdadeira lenda viva da cena cultural, gastronômica, pode crer, etc., coisa e tal. Ele destacou-se e escreveu capítulo importante da alimentação natural aqui no Rio Grande do Norte. Mas o alimento não bastou, porque ele é daqueles que acredita que a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão, arte, poesia, teatro, agitação, tudo mais. Afeto e bem-querer. Vécio Lisboa, que bom ter você aqui, rapaz. Prazer é todo meu. Muito feliz em estar aqui com você nesse momento. Vécio Lisboa, onde é que começa a sua história? A história começa na Serra do Martins, né? No ano de 1949. Eu nasci no dia 21 de setembro, no dia da árvore, né? Bem mais tarde, quando eu estava na Bahia, minha mãe fez uma carta dizendo que bela árvore nasceu. Né? Essa sua mãe era uma babona, né? E eu respondi, foste tu que pariu. Rapaz, é um poeta. Pois é. Mas 21 de setembro de 49, dia da árvore. Incrível. Né? Pois é. E assim... Fruto, você nasceu mais para um pé de coentro, para um pé de goiaba, para um pé de quê? De manga? Para um pé de rama. Eu fui fim de rama. Ixi Maria. De quantos? Fim de rama, o 16º filho. Deu nem trabalho de descer? Não deu nem trabalho de descer. Minha mãe teve todos os filhos em casa, naturalmente, com parteira. Mas quando eu fui nascer, já era o tempo começando a modernidade, né? E chamaram, em vez da parteira, Dr. Raul Alencar. Que era o médico de Martins. Que era o médico de Martins, né? Que foi quem me pegou, quem me aparou. Né? Sua mãe, Dona Alzira, seu pai, João Rosendo. Os dois de Martins casaram lá? Os dois de Martins casaram lá, mas o casamento deles teve a ver com o casamento de Romeu e Julieta. Peraí, rapaz. Eu sei que você é do teatro, mas também não precisa teatralizar esse momento. Pois é, já nasceu assim. As famílias eram rivais, né? Em função de um fato que aconteceu com o mestre Zezé, o meu avô, o pai de mamãe, né? E familiares do meu pai. As famílias não se davam bem. O mestre Zezé era aquele que era, né? Que andava de bacamarte na mão, que resolvia as coisas na... Que resolvia as coisas, lei, que resolvia as coisas na lei. De italiano. Mestre Zezé, pai da sua mãe. Pai da minha mãe. Era o que corresponde hoje a um engenheiro. Né? As torres da igreja de Martins foram feitas por ele, com os filhos. Né? E havia na cidade, como ainda hoje, há aquele clima político, né? De política partidária. Né? E o tabelião da cidade, o senhor Abel Soares, homem de bem, né? Os filhos dele tinham uma escola onde estudavam os filhos do mestre Zezé, os meus tios, né? E um dia os meninos eram muito danados, o professor foi com eles à vara, deu-lhe umas boas... bordoadas. Umas boas varadas de goiabeira, de vara de goiabeira, né? E o mestre Zezé, o pai do menino, não gostou, foi tomar satisfação com o Abel Soares, o pai dos meninos, o escrivão da cidade. Eram opositores políticos, né? O Abel era do partido do governo, que na época era Alberto Maranhão. E seu avô da oposição. Meu avô da oposição. E nisso começou a discussão, o Abel Soares deu um murro no vovô Zezé, né?
E ele puxou a peixeira e Resolveu. dizem que Abel ainda hoje corre. Corre até hoje. Aí, bom, ele Tá aí o episódio. foi até a calçada da casa dele, onde ele pulou a janela e sumiu. Escapou. Bom, poucos dias depois, o Abel denuncia o meu avô que tinha Ameaçado, bombardeado a casa do sítio dele. E meu avô disse que não fez isso. Bom, mas haja chegar a polícia em Martins para perseguir e prender o mestre Zezé, o meu avô. E às vezes os policiais se aproximavam da casa dele, do mestre Zezé, e ele Tome bala. apontava assim com o dedo, os soldados corriam, não se aproximavam, né? Bom, chegou um momento que Martins estava com mais de 100 policiais da polícia Era uma operação das pesada, cidades né? vizinhas, para pegar Mestre o Zezé. mestre Zezé, né? E não estavam conseguindo, né? O mestre Zezé estava fazendo uma construção, ocupado com a construção nas trincheiras, lá onde tem a casa de pedra, por ali. Sozinho com rapaz, os filhos tinham ido à noite para uma festa, para um baile, e chegou um destacamento do exército na Serra do Martins, com corneta e tudo. Nunca houve uma missão desse nível na Serra do Martins. Então era uma coisa séria. Era. Né? E deram voz de prisão, ele não se rendeu, o exército começou a meter bala e ele começou a responder de dentro de casa. Ele atirava de todos os lados da casa, casinha pequena, ele atirava de todos os lados da casa. E o exército achava que a casa estava cheia de cabra atirando. Era ele sozinho. Era ele sozinho. O outro era auxiliar, que pegava os rifles, enfiava no pote com água para esfriar e recarregar. E assim foi uma noite inteira de tiroteio e de resistência. Já na madrugada, os filhos dele, que estavam a certa distância, ouviram o tiroteio e foram socorrer. Mas antes passaram pela casa que ainda existe hoje, a casa de José Leite do Castelo, lá no castelo onde havia uma aguardente famosa, a aguardente do castelo. E eles chamaram os amigos, apitaram o buzo, chamou a cabroa, chamou a tribo e fizeram um contracerco. Né? Cercaram o exército e haja bala, ainda hoje tem soldado do exército perdido e correndo. Quer dizer, era a inteligência local contra a truculência. Contra a truculência. Quer dizer, a pedra, o esconderijo, Exatamente. A astúcia, né? A astúcia. E ele foi o vencedor, o meu avô, né? Mas a situação ficou, então, ainda mais insustentável. Assim, pois é, aí ficou o dito pelo não dito, aconteceu pelo que não aconteceu, a vida voltou ao normal, acabou a perseguição, acabou tudo. Foi uma grande decepção, né? Anos depois, meu pai manda uma carta para a mamãe. Você quer casar comigo? O namoro era esse. Direto. Você quer casar comigo? Ela disse sim. Ixi. Era assim. Essa briga todinha lá atrás, tá vendo? Podia ter resolvido mais fácil. E os familiares do Abel Soares, a família Soares, então, fez resistência, não queria o casamento. Né? Eu me lembro que ainda havia ranços, né? Ainda havia coisas ásperas no relacionamento da família, mesmo já... Organizada, casada. A família crescida organizada. Mas é isso. Hoje não brigam mais não, né? Hoje nada, somos todos nem com você também. Todos muito amigos. Mas é história. Pois é. É história. E o que é que você herdou do mestre Zezé? Você é a brabeza dele? Não. Ou a poesia do seu pai que mandou uma carta, bem direta, assim. Pum. O pai do meu pai, o mestre Zezé era o pai de minha De sua mãe. O
pai do meu Do seu pai. que era papai Rosendo, José Rosendo, né? Era agricultor e músico, né? E músico autodidata, que tocava na orquestra de Martins, né? Eu acho que também que eu tenho um pouquinho dos dois, né? E a gente chamava de Véi Berosa. Era o seu avô. Berosa de Rosendo, Sim. né? E ele dizia que quando ele tinha um sítio no Jacu, é o sítio que ainda hoje é da minha irmã, e quando vinha do Jacu, como aquelas trouxas com as frutas, as colheitas, tudo, diz que os passarinhos gritavam, um velho com uma trouxa. Era um músico. Era um músico. Eu ouvia o que ninguém ouvia. Exatamente. Foi nesse ambiente, então, nessa Martins, cheia de histórias, cheia de lendas, de mitos, que você cresceu, aprendeu a andar. Que eu aprendi a andar e aprendi a falar dizendo que queria ser padre. Por quê, velho? Né? Porque eu queria ser o que eu queria ser hoje, o que eu sou hoje. Você não é padre. Não, mas trabalho em benefício da sociedade, em benefício dos outros. Era que na época eu não vislumbrava isso, né? E não era uma coisa íntima, é que a minha família era toda muito católica, minha mãe era secretária da paróquia, foi secretária da paróquia a vida inteira. Quem foi o padre que lhe inspirou a querer ser padre? Não, teve um ou... Não teve isso, né? Foi influência mesmo da família, né? Influência mesmo da família. E eu fui criado nesse clima de igreja, meu irmão trabalhava na igreja com os padres, eu fui acólito muito cedo. Eu com 6 anos, eu ajudava a missa, eu era acólito, ajudava a missa em latim. Peraí, Vécio, não diga isso, Vécio. Com 6 anos, o menino não consegue nem falar português, Vécio. Tenha calma. Pois é. Aí você cantava como, Vécio? O que é que você fazia? Toda a missa eu declamava junto com o padre, né? Dominus vobisco, et com espírito tuo. Mas tu só repetia, não sabia o que era, não? Sabia. Tu sabia, Vécio? Sabia, sim. Pai, com 6 anos, Vécio? Com 6 anos. Peraí, Vécio, você me desculpe, mas eu sei que você tem certeza de que é um gênio da raça, mas aos 6 anos o menino não sabe nem falar português, quanto mais vai falar e entender latim, rapaz. Eu fui criado nesse clima. Agora, você é de fato, Vécio, um sujeito privilegiado na vida. Porque enquanto tanta gente procura uma mãe, você tem logo 2. Olha quem tá aí. Oi, Vécio, meu filho querido, filho que eu não tive. Ele tem uma vocação muito grande em te declarar que você foi o filho que Deus me deu. Homem de sorte, nunca saiu, nunca houve nada com você, nunca se embebedou, nunca fez nada errado. Eu lhe quero muito bem, sou louca por você. É tanto que todo dia eu ligo, se você não ligar, eu ligo para você. Professora Azelma, tadinha, sabe de nada, inocente, né? O que é que a Azelma representa para você? Exatamente isso que ela falou, né? Uma mãezona. Ela né? tem já 90? A Azelma vai fazer 90 anos semana que entra, né? No fim do mês, dia 28 de fevereiro. Né? Vai fazer os 90 e foi professora a vida inteira, diretora de escola e de gerações. Era sua mãe de fato? Também. Também. E lhe liga todo dia perguntando se você cortou a barba? Todo dia eu ligo para ela, todo dia ela liga para mim. Mas eu tive uma outra mãe. Qual foi? Né? Uma mãe de leite. Né? E quem era? Mãe Rita. Mãe Rita era uma pessoa afilhada de mamãe que, quando eu nasci... Tinha tido um menino também? Tinha tido uma menina na mesma época que eu nasci. Né? Minha mãe já tinha se esvaído de amamentar 16, né? E
Rita era Rita, que... mãe Rita me amamentou muito tempo, muito tempo. E eu sempre chamei mãe Rita e tinha por ela tenho por ela um carinho muito grande também, né? Foi muita felicidade, né? É verdade, Né? ainda tem a Zelma que liga todo dia para você. Foi além... a Zelma que lhe ensinou a ler? Também, né? Mas tinha outras irmãs Tinha que conviviam com você? Quer dizer, eram Sim. 16. Dos 16, você não conviveu com os 16, claro, Não, né? não. Quando eu nasci já havia... Quando eu nasci eu já era tio, já tinha nascido sobrinha, né? E a Zelma e Terezinha foram as que, com quem eu convivi, assim, que me ajudaram na educação. A Terezinha, que era muito católica... Que ainda não era freira. Ainda não era freira, que depois fugiu para o convento. Sim. Né? No início dos anos 60, ela foi para o convento. E Fugiu porque sua mãe não queria que ela fosse freira? Minha mãe era muito apegada aos filhos. Apesar de ser católica, secretária da igreja não queria que a filha virasse freira? Não, de jeito nenhum, porque saía de casa. Ia, né? Terezinha era muito dedicada em casa, com a família. Mas com você ela queria que você fosse padre. Queria. Meu Deus do céu. Vai explicar, né? Pois é, é assim. Então você convive mais com Terezinha, com a Zelma... Com a Zelma, Com a né? Zelma. Porque Terezinha foi para o convento, logo cedo. A Zelma Foi em Martins que você começa a estudar? Sim, estudei no Grupo Escolar Almino Afonso, fui aluno de Raimundinha Barreto, fui aluno de Azelma, a própria Terezinha também foi minha professora. E elas como professora, Vessa, eram mais duras do que como irmãs? Também. Também. Era terrível. Fica em Martins até... Fico em Martins até o início dos anos de 64. Porque você completa o quê? O ginásio? Eu fiz o grupo escolar Almino Afonso, em Martins. Que era o antigo primário. Em Martins, nessa época, havia o ginásio comercial, onde eu fiz a primeira série. E em seguida eu fui para Mossoró estudar, morar no seminário e estudar no Colégio Diocesano Santa Luzia. No seminário aí você já pretendendo ser padre. Sim, já era, eu com 13 anos, 13 para 14 anos. Ia ser padre mesmo, Vécio? Com enxoval de padre? Com enxoval e tudo. E sua mãe deixou você sair de casa? Sim, deixou aos prantos, né? Minha mãe ficou aos prantos e eu também chorei muito, mas foi muito importante, né? Eu devo a vivência no seminário, assim, todo o meu despertar para as artes, para a cultura, né? Apesar de no grupo escolar Almino Afonso, eu fui iniciado ao teatro, né? Havia o teatro na escola. Naquela época, toda a escola tinha seu auditório, toda a escola tinha suas atividades artísticas, Você teatrais. era o galã ou você era o coadjuvante, Vécio? Eu era o coadjuvante, porque eu era muito pequeno ainda. Sim. Né? Mas já era ligado no texto, nesse trabalho que depois o consagrou como diretor? Não, lá você estava só iniciando, era um ator iniciante. Eu era muito interessado e quando as professoras começavam a montar um espetáculo, montar uma peça, elas diziam, Vécio, eu era meio inquieto também, né? Elas diziam, não, Vécio, basta vir depois. Então, quando os outros estavam bem desenrolados, treinados, bem treinados, aí chegava a minha hora de entrar, né? Isso eu com 12 anos, 11, 12 anos. E ajudava na produção também, Vécio, a fazer as coisas? Não, era só, era muito só pequeno, o texto era mesmo. só interpretação mesmo, e pecinhas pequenas, coisas de escola primária mesmo. Que você retoma essa vocação lá no seminário. Mas seminário não é só para rezar, Vécio? Ou de Mossoró era diferente? O seminário era um celeiro de cultura e arte, né? Lá nós tivemos aulas de alfabetização musical. Foi lá que eu conheci os clássicos, que aprendi a ouvir Beethoven, Chopin, né? A gente muitas vezes adormecia embalado
nos noturnos e nas sinfonias de Beethoven, o piano ficava embaixo, na sala de recreio, que era embaixo do dormitório. Então, os padres se rasgavam lá no piano e a gente embebecido lá no dormitório, assim adormecia muitas vezes. Né? Quer dizer, ser menino nesse momento, vivendo essa experiência, é algo que marca para a vida toda. Exatamente, exatamente. Né? A gente adormecia embalado, né? Na boa música. Né? E quando não havia isso, era o parque lá do bairro de São José. Tome Ruedeira. Não posso ficar mais nem um minuto com você. Era música. Era por aí, era a música que chegava. O que era a vida no seminário, Verso, naquele tempo? Era vida comunitária. Vida comunitária, vida compartilhada, vida organizada. Eu aprendi a me organizar também lá. Né? Quer dizer, arrumar a cama. Arrumar a cama. Guardar as coisas. Cada um ter seu armário, cada um ter sua gaveta, cada um ter sua estante para os livros. Hora de fazer as coisas. Hora de fazer as coisas. Né? E a cooperativa também, que nós éramos associados havia uma cooperativa interna em que a gente colaborava e comprava o papel mais barato, comprava lápis mais barato, sabonete. Então, essa vivência de comunidade, né, de cooperação, isso foi muito importante para mim. Que seminário era esse, Verso? No seminário não é só o povo rezando, Verso? Doutrina social da igreja, né, as encíclicas papais, a doutrina social. Quer dizer, você pegou esse tempo. Peguei esse tempo assim, foi muito importante. E a gente ouvia, embalado também nos Beatles, né? A missa nesse tempo ainda era rezada em latim ou o padre já tinha virado para... Ainda alcancei a missa em latim. Né? Mas e pegou a transição também. O que não tive dificuldade. Claro, você já dominava lá de Martim. Já dominava, né? Mas logo em seguida teve o Concílio Vaticano II e foi a língua vernácula, a língua local. Você andava de batina, Verso? Não. Eu já encontrei os tempos modernos. Sim. Né? Já não, nem os padres usavam mais batina. Isso para você foi uma frustração? Você queria andar de batina? Não. Queria não, né? De jeito nenhum. Eu era muito ousado, inclusive, né? A gente tinha bermuda, mas não podia nem levar. No clima de Mossoró, não se podia usar bermuda dentro do seminário. Quer dizer, o avanço do seminário era só intelectual, não era de costume. Não, ainda tinha muita coisa a mudar, né, nessa época, né? Uma vez o calor estava muito grande, eu cortei as pernas de uma calça e assim desci para o refeitório. Sim, para a programação. A sala do recreio, para a recreação. Quando o padre me viu... Volte. Bom. O que mais se ouvia do padre reitor era aquilo que ele falava mais baixo. Quem era ele, Verso? Dom José Freire. Foi famoso. Um homem extraordinário, né? Um homem fantástico, né? Que quanto mais o tempo passa, mais a gente reconhece a grandeza dele. Ele foi também decisivo na sua vida? Sim. Acho que também foi decisivo na vida desse rapaz que vai aparecer aí agora e a gente vai ter o privilégio de tê-lo aqui. Quem será? Olá, gente. Eu sou o padre Guimarães. Eu conheço Verso desde a década de 60. Eu conheci no seminário. Ele entrou em 1964 e eu entrei em 1965. Naquela época estavam em moda aqueles testes psicológicos e o nosso diretor espiritual, Padre Amilcar, segundo esses testes, que os nossos temperamentos não batiam, que a gente não ia nunca conseguir trabalhar juntos. Não aconteceu, porque apesar das nossas diferenças, uma coisa que uniu a gente foi a arte. Eu fiz com o Verso o espetáculo Os Cegos de Guilherme, dirigido pelo nosso saudoso padre Alfredo Simonetti. A gente também pintava, desenhava, eu no estilo completamente diferente.
vamos guardando as devidas dimensões e proporções. Eu estava mais para Leonardo da Vinci e ele para Picasso, só para mostrar a diferença de estilos. E também na música. Eu acho que a gente participou de um grupo musical, eu sei que a gente compôs juntas uma música chamada Guriatão de Coqueiro. E a gente chegou a cantar num dos eventos do seminário. Agora, entre tapas e beijos, a gente continua amigos até hoje. Nós estamos na adolescência e estamos na velhice, os mesmos amigos de sempre. Agora, para provocá-lo, Vécio, você se lembra do gato tomando banho de chuva? Responda aí para os que nos estão assistindo. Beijo grande, Deus abençoe. Padre Guimarães Neto, Manuel Guimarães Neto. Manuel Vieira Guimarães Neto, né? Que era de Mossoró, não é? Era de Mossoró, né? Morava ali na rua de Ser Rosado, quase de frente à casa paroquial onde morava Padre Humberto, né? À época ele tinha um bigodão enorme, né? Era mais magro, pois né? é. Cabeleira. Exatamente. E você o conhece no seminário? Eu o conheço no seminário, né? E o que, através do teatro, se encontraram nas peças? Não. Morávamos no mesmo internato, na mesma casa, né? E era na casa dele que muitas vezes eu almoçava aos domingos, quando havia as folgas do seminário, tudo, aí sempre me convidava para almoçar lá. Tenho pelos pais dele, as irmãs, um carinho muito grande, né? E como é essa história do Guriatã de Coqueiro, velho? Como é essa música? Não, a gente criou havia o Grêmio, nós tínhamos um Grêmio também, um Grêmio cultural, né? Que aí era onde se davam as atividades de teatro, de música, O Grêmio era a parte disso. As atividades artísticas e culturais... Eram curriculares. Eram curriculares. Nós tínhamos os dias e os horários e os instrutores das atividades artísticas, né? E o Grêmio era como uma instituição de estudantes organizada que tinha as sessões todo mês, sessões com poesia, com música, com recitações, né? Era um centro cultural, né? E era o maior barato. Esse gato tomando banho de chuva... O que é isso? Eu ia chegar no gato. Foi um desenho que eu fiz, né? Era mais ou menos isso. Ele bem para Leonardo da Vinci, eu Picasso. Mais para Picasso, né? Eu nunca pintei nem desenhei nada que prestasse, né? Mas fiz uns desenhos na época muito interessantes e todos os colegas arrumavam as suas camas com travesseiro, fronha, a toalha, assim, por cima. Todos botavam uma imagem de um santo, um crucifixo, uma Nossa Senhora, uma coisa em cima do seu travesseiro. Aí eu fiz esse gato desenhado e era quem eu colocava em cima do meu travesseiro. Rapaz, era um gato preto, velho? Não era? Não. Então, e nem era um gato, era eu ainda tenho esse desenho. E uma bela vez sumiu. Sim. Sumiu. Né? E eu procurei por todos os lugares, perguntei a todo mundo, ninguém deu notícia. Bem 5 anos depois, o padre pediu para fazer uma arrumação na biblioteca dele. Quando eu abro a estante, lá estava a minha obra de arte, tinha sido... Qual foi o padre? O próprio reitor, sim, José Freire, né? Ele tinha tirado exatamente por causa disso, porque estava dissonando com o que os outros... Seminarista, o clima dele, religioso. Ou seja, você já estava ali, Beto. Aí eu carreguei, trouxe de volta. Mas foi a presença do gato ou foi a ausência do gato que fez você desistir do seminário? Ou porque você era um padre que já sonhava com um gato tomando banho de chuva? Era um padre mais puxado para o Picasso, mesmo com a igreja moderna da época. Pois é. Pois é. Então, sim, nós tínhamos
falar da música, Sim, né? Guriatã. Vamos pro Guriatã. Então, nós tínhamos um grupo, um trio, inicialmente era um trio, chamado Musicômanos, né? E Musicômanos é aquele que tem mania, aqueles que têm mania de música. Era né? você? Era eu, Guimarães, e um outro amigo, o Luiz Martins, que hoje é padre deve ter mudado recentemente com essa reviravolta do novo bispo de Natal. Mas ele estava até pouco tempo em São Gonçalo. Em São Gonçalo. Pois bem, nas vésperas da apresentação dos musicômanos, Luiz Martins era muito temperamental, né? Então ele invocou-se e disse, não sou mais musicômano. Desistiu. Peguei na mão de Guimarães, vamos nós dois então. Fomos nós dois então e assim nos apresentamos. Era o aniversário do reitor, a grande festa do seminário e assim nesse clima os musicômanos estrearam, né? E em qualquer festinha no seminário, os musicômanos eram cantava, convidados. Eu tocando violão, sim, né? Ele cantava e era muito interessante. E nisso fizemos algumas composições, entre essas, essa que ele se referiu aí. Vécio, você, claro, hoje não é padre, como Guimarães é padre, como Luiz Martins é padre. O que é que houve que você desistiu? Foi você que desistiu da igreja ou foi a igreja que desistiu de você? Foi a hora certa, né? Foi super interessante. Isso eu nunca cheguei a falar isso para ninguém, né? A crise vocacional, o mundo, as mudanças, a revolução que estava havendo lá fora, né? Falei há pouco tempo dos Beatles que estavam eclodindo, né? A situação política do país, né? O Brasil sob um terrível regime. O seminário foi ficando deserto. Chegamos a um ponto que no último ano, 1969, havíamos 5 gatos pingados. Você vê, de 1964, quando eu cheguei lá, havia 60 adolescentes, né? E a crise foi tão braba, tão violenta, que estávamos nós resistindo, né? Inclusive, os que eram de Mossoró já não estavam mais internos, já não estavam mais morando lá. Eram eu de Martins, mais outros de Martins, e assim, de a sul, algumas cidades. Os 5 gatos pingados. E chegou o fim do ano. Foi um ano de crise. 69. Foi um ano de crise, de dificuldade no próprio seminário, a igreja enfrentando aqueles dificuldades, né? Financeiras, políticas. Políticas, de ideologia também, as mudanças, as transformações que estavam acontecendo, em todos os aspectos, né? Então, quando terminou o ano, nem nós voltamos mais, nem o seminário se abriu mais. Foi uma coisa... quando terminou o ano, eu estava certo que vinha estudar em Natal. Cada um deles, dos 5, tomou o seu destino, mas uns 2 vieram para Natal também. Não nos despedimos dos padres, assim que... Quer dizer, foi uma situação dramática, difícil. Dramática, difícil, tanto para nós como para os padres, né? Porque tem um afeto muito grande por nós e nós por eles, né? Mas não havia mais condições daquele regime continuar, né? E não havia estrutura para aquilo mudar naquela hora, naquela época. Então eles acharam, vamos ver o que é que acontece. E o que aconteceu foi isso, né? Então, de repente... E como é que você soube que o seminário fechou? Você foi de férias? Não, éramos 5 só.
Nenhum mais. Era no grupo de Zap Zap? Tinha um grupo do WhatsApp? Nem todos nós já sabíamos para onde íamos. situação. Falamos com as nossas famílias. Desses 5 aí, quem vira padre e quem vira outra coisa? Não, desses 5 ninguém virou padre, né? Todo mundo se encaixou, todo mundo se tornou homens de bem, todo mundo desenvolveu seus estudos e continua servindo ao seu modo. Memória Viva, contando a história com ele. Vécio Lisboa, 1969, 1970. Você sai de férias do seminário lá de Mossoró, vai para Martins e desiste de ser padre. E como é que disse isso para sua mãe? Não se chegou a falar isso, né? Não, o que eu disse em casa que queria ir para Natal para fazer o vestibular. Só assim? Só assim. E ninguém perguntou, e o seminário, meu filho? Eu disse, o seminário não vai mais funcionar. É um papo que já não dá. Mas antes disso, eu servi o exército em Mossoró. Ah, você serviu o exército? Servi o tiro de guerra. Sim, raspou a cabeça, Raspei a bateu continência. bati continência. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa... Exatamente. Passei por isso também. Mas a disciplina do exército, de certo modo, era um pouco parecida com a disciplina que você já tinha do seminário. Não tem muita diferença, não. Quer dizer, aquilo que muita gente diz, no exército você vai aprender a arrumar a cama, você vai aprender a guardar as coisas pra gente, lá você já chegou fazendo já isso. cheguei lá sabendo. E qual era a diferença na prática? Porque você se viu o exército num tempo complicado, era o tempo da ditadura militar, né? Sim. Você sai da igreja progressista, Puebla, e vai pro exército da ditadura, né? Pois é. O tiro de guerra tinha a vantagem de ser tempo reduzido, eram só algumas horas pela manhã, tudo, não havia internamento, não era o exército como um batalhão, como se serve aqui. Não, era completamente diferente. Sim, mas tinha doutrina, né? Tinha doutrina. E você concordava, velho? Só ficava calado? Ficava calado. Para passar melhor. Para passar melhor. Vécio, aí você está em Martins, vou para Natal estudar o quê? Eu vim fazer vestibular para medicina. Apenas? Inicialmente. Apenas para medicina? Doutor Vécio. Cheguei em Natal no início de 1970, então, e passei o ano concluindo o científico. Onde foi? No Ateneu, Norte Rio Grandense, salve o Ateneu, né? Aquela época ainda, Ateneu, escola de referência. Sim, uma rivalizando com as escolas todas, eu vi, primeira linha. Eu tive excelentes professores em Mossoró, né? E em Natal também, né? Quer dizer, quando você chegou em Natal, você já vinha lá do seminário, que era uma escola também de alto nível. Sim, de excelência. Tanto o seminário como o diocesano. O Colégio Diocesano de Santa Luzia, uma referência na região inteira, né? E pioneiros nas artes, na cultura, na educação, né? Nas bibliotecas. Nós tivemos uma adolescência dentro de um celeiro cultural, né? O seminário promovia concertos de piano a 4 mãos, que eu só vi nessa época lá. Interessante. Tá entendendo? Quer dizer, você chegou aqui, você não era um matuto do interior. De jeito nenhum. Você já era um pós-moderno. Já, sim. Já conhecia Maria Clara Machado, do teatro, as peças de Maria Clara Machado, né? Já tinha toda uma referência artística e cultural. E veio para estudar medicina. Estudou com quem, Vécio, naquela época? Você lembra? Eu fiz o pré-vestibular de Canuto, no Hipócrates, que era o bicho na época, né? Lá na Praça Padre João Maria, morando na casa do estudante. Foi um choque. Eu saí do seminário, aquele silêncio, aquela organização, entrar no banheiro para se trancar dentro do banheiro para tomar um banho, de repente
o chuveiro coletivo na casa do estudante. A Babel. A Babel. Gente de todo canto. Todo o estado, né? As colônias todas. Gente dormindo no chão, gente dormindo em beliche. Situação Já se louca. bebia muito? Se bebia muito. Fumava. Né? Encontrei grandes amigos, François Silvestre. Era dessa época. Sim. François Silvestre, Silvestre Alencar, o irmão dele, Emanuel Amaral, grandes amigos. Antenor, José Antenor. Antenor da Anta Esfolada. Isso. O professor de francês. Isso. Quer dizer, você sai do seminário, uma formação erudita, dedicação, e chega aqui e descobre literalmente a agitação mesmo. Exatamente. Quer dizer, os ecos de maio de 68. Então na casa do estudante, praticamente eu fui morar na biblioteca, assim, um lugar que eu me refugiava e... Era o seu seminário, que de seminário. certo modo Tinha você recuperava aquele clima, aquele silêncio. Exatamente, né? Mas uma literatura que não chegava para nós no seminário, uma literatura mais livre, mais lá havia uma certa triagem. O que foi essa descoberta, a descoberta desse outro mundo? Foi grandiosa, né? Foi maravilhosa. Eu tenho a felicidade de ter tido muitas mudanças assim radicais na vida, né? E com experiências contraditórias, mas assim muito importantes, muito prazerosas e construtivas, né? Na minha vida. Então você saía seu circuito era Casa do Estudante ali na cidade, o cursinho na Praça Padre João Maria, o Ateneu ali onde é hoje. Exatamente, né? Era isso. E então, fora disso, biblioteca já tinha, não? Biblioteca, sala de estudos, varava as noites estudando. Na madrugada, o cachorro-quente da Metropolitana? Da Coronel Cascudo, da Casa Rio. Né? Regado a ketchup. Que era uma novidade. Era uma novidade, né? Então, o ano inteiro para o vestibular de medicina. Resultado, passei só na primeira etapa, né? E foi pau, né? Mas eu tinha também uma outra opção, o vestibular de Direito. Sim. Que por ser... O vestibular de Direito me atraía mais do que o de Medicina. Mas todos os meus colegas de Martins, do quarto 09, do apartamento 09 da Casa do Estudante... Era quem? Era Alencar, era François? O Wilton Carvalho, o Wellington Carvalho, irmão dele. Que são médicos? Na área de medicina. Na área de medicina, né? E... Quem mais? Porque não eram só quatro, era uma muitos, renca, né? Muitos, né? Agostinho, né, lá de Martins, que é médico, e Geraldo Gersino, médico também. Então, quer dizer, dessa Casa 9 aí, pelo menos 4,5 era de médico. Sim. Metade foi de futuros médicos. Quando eu me vi reprovado no vestibular de medicina... Foi para o partido de François Silvestre, que era o Direito. Exatamente. Então, ia haver a segunda época para o vestibular de Direito que não tinha preenchido as vagas. Havia, assim, muitas matérias, muitas disciplinas que eram completamente diferentes das de medicina que eu tinha passado o ano estudando. Eu resolvi fazer... cá para nós e comigo mesmo eu dizia, beleza, eu quero passar no de Direito, tá entendendo? Então, me inscrevi no vestibular de Direito, estudei 6 dias e 6 noites e passei em 13º lugar. Rapaz, você fez quase Deus, descansou no 7º dia. Pois é, foi super interessante. Mas você já tinha uma base lá do seminário. Pois era exatamente o curso de humanismo, de humanidades, né? Eu já trabalhava bem com redação, né, com muita leitura e tudo isso foi muito importante. Passa em Direito. Aí pega o telefone lá, o orelhão, já tinha orelhão, para dar a notícia lá em Martins, ou mandou um telegrama? Primeiro rapei a cabeça, né? Claro, né, para manter a tradição.
Sua boina era vermelha, não? Vermelha, vermelha, a boina vermelha, né? E foi uma festa, né? Foi uma festa aqui entre vocês e uma festa lá em Martins. Quando você chegou em Martins de cabeça raspada? Foi beleza, foi uma Chegou o doutor, Vécio. Foi anunciado pela difusora de Martins que tinha chegado o acadêmico de Direito. Nem tinha começado o curso. Nem tinha começado o curso. Doutor Ivo Barreto, seu conterrâneo, teve aqui, disse também que quando passou no vestibular para medicina, foi para Martins com a boina verde. Meu amigo, ele disse, rapaz, eu era o maior doutor do mundo. Não tinha doutor Raul, não tinha ninguém em Martins, aí Fernando. Eu era o doutor, né? Exatamente. Você chegou lá, era o próprio jurista. Exatamente. A Faculdade de Direito foi outro celeiro. Faculdade de Direito que funcionava na Ribeira. Na Ribeira. Ali entre o Teatro Alberto Maranhão e a esquina já. E o outro prédio era depois foi o INPS, né? O INPS, exatamente. Era no meio, foi Secretaria de Segurança Pública. Quando você chega nessa época, isso é o quê? 70? 71. Quer dizer, havia uma efervescência. Havia uma efervescência. O que mais me alegrou na Faculdade de Direito era uma placa de bronze que tinha na entrada, dizendo, daqui saiu a resistência. Né? Então, quando saíram estudantes, professores, né, para protestar e resistir, né, àquela situação. Quer dizer, aquela frase... Aquilo foi maravilhoso. Foi um empurrão. Foi um empurrão. Você, naquela época, Vécio, já tinha cortado as pernas da calça ou tinha largado as pernas da calça? Não, estava de bermuda. Já estava mais tranquilo? Estava mais tranquilo. Aí já estava morando a vivência na casa do estudante, eu já estava livre, um jovem livre, né? Cabelo crescendo. E aí você vai morar na residência universitária em Petrópolis? Não. Sim. Quando começa a faculdade? Sim. Começa a faculdade e vou morar na residência universitária. Casa número? 16, ali pertinho do centro de turismo, a residência universitária. De medicina ali, que era chamada a residência de medicina. De medicina, pois é. Mas havia estudantes de todas as áreas. E aí nessa época você já era... Cabelo grande, calça pantalona, calça de tecido de rede, listrada, já, pantalona, tamanco. Vixe, então você já era, pode crer, hippie. Bolsa tiracolo comprada na feira hippie do Rio de Janeiro, né? Era então para lá de Arembepe. Sim, estava em plena revolução cultural. Além de você, Vécio, mas o curso de Direito, Vécio, historicamente, era o que a gente poderia chamar um curso careta, formal. Quer dizer, as pessoas todas de terno, os homens, você já chegava assim, para lá de Novos Baianos? Era onde eu me sentia mais à vontade, né? Eu era muito respeitado na Faculdade de Direito. Eu fiz o curso assim em tempo recorde, em 4 anos. Vécio, quem eram os professores de Direito dessa época que lhe marcaram? Eram os craques, né? Eram craques, eram excelentes professores. A gente ficava embevecido com os discursos, eram verdadeiros discursos, eram peças assim maravilhosas, as aulas. Ivan Maciel. Jovem ainda, né? Jovem, né? Maravilhoso. Diógenes da Cunha Lima, né? Antônio Soares, o diretor da faculdade, era uma pessoa extraordinária. Né? Edgar Barbosa com seu terno branco impecável, né? Então, você nunca foi discriminado, Vécio, porque era um estudante, vamos dizer, fora do padrão do povo do direito? Dentro da faculdade, não. Eu circulava na faculdade de Direito, muito respeitado, muito amado. Todos os professores... E se garantia nas notas também, garantia, né? Nas notas, tá entendendo? Nos debates, na civilidade. Eu comecei a ensaiar teatro, ter um grupo de teatro com amigos da Casa do Estudante, com amigos da residência universitária. Ensaiávamos na faculdade de Direito. Falamos com o diretor da escola, Antônio Soares, ele nos deu uma sala para ensaiarmos.
né, na Quer dizer, faculdade. o Todo teatro já apoio. o teatro já estava aí tomando conta. Agora, vem dessa época um episódio, você estudava direito e era professor. Eu era professor, primeiro... O curso era que horas? O curso você fazia direito? Direito pela manhã. Chegamos a pedir ao diretor da escola, da faculdade, para colocar disponibilidade em curso à noite, né? Mas ele disse, à noite é para o amor. Era um poeta. Era um poeta. Bom, E você não deixou. consegue, então você descobre, deixa suas noites para o amor, Para o amor. faz E o curso de Direito de manhã e pela vai se manhã. sustentar com o quê? À tarde eu era bolsista da escola de música, cuidava das partituras, da biblioteca da escola de música, né? Sob a direção de Dona Luísa Maria Dantas Cavalcante, excelente, que eu tenho no coração. A musa do querido Paulo Macedo. Exatamente, né? Uma mulher Pianista. maravilhosa. Ela é uma grande pianista, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Pois é. Lembro dela. Pois é. Você, Vécio, então, também continua num ambiente que você já trazia lá de Mossoró, que você já convivia, da música, Exatamente. das partituras, da música Exatamente, clássica. E aí, bolsista. Na escola de música à tarde. À noite eu ensinava, em primeiro lugar, no Colégio Reis Magos, de Aloysio Machado. Uma escola particular. Lá no Alecrim. Ensinava o quê? Uma escola particular. Ensinava português. Ensinava português em todas as turmas, né? E foi uma experiência... Milionária. Foi uma experiência ótima, que minhas irmãs eram professoras e eu não tinha problema com relação a isso. E daí a pouco eu estava ensinando no Ateneu, ensinei no Sesc, ensinei em diversas escolas. Como é que foi aquele episódio que você vinha todo a caráter, com sua juba, parecia Caetano Veloso da Serrinha dos Pintos, bolsa tiracolo e leva um baculejo da polícia, velho? Pois é, eu ia descendo para a faculdade de Direito, ali pela ladeira de Marpas, né? Saí da residência universitária e ia a pé para a faculdade, né? 7 horas da manhã. E com uma tremenda bolsa tiracolo eu ia fazer época de prova, então eu levava Código Civil, Código Penal, os livros da faculdade, caderno, todo o material da faculdade, nessa bolsa de couro, ia descendo como eu me vestia, né? Roupas que a caráter que os jovens da época vestiam, né? Calça folgada, cabelo grande. Era calça de nesga, velho? Camiseta, era assim, com todo direito, né? E tamanco, né? E era assim que se andava, era assim que eu ia para a faculdade. Para o camburão. Para o camburão. Epa, para. E eu, pois não, o que foi, o que é? Para onde vai? Para a faculdade. Para a faculdade, coisa nenhuma, você estuda lá o quê? Faculdade de quê? Estou indo para a minha faculdade, estudo faculdade de Direito. E isso aí na mochila é o quê? São meus livros. Aí abri e mostrei todos os livros da faculdade. Tá bom, vai embora. Corte. Você reencontra esse agente onde? Passou-se. Não passou muito tempo. Em 6 meses depois eu estou ensinando, fui convidado para ensinar no Sesc, num curso de supletivo. Adultos, né? Adultos, né? Para ensinar português, né? E quando eu chego na sala de aula, quem está na primeira fila... O agente. O tal que tinha me dado baculejo, né? E eu conheci imediatamente, porque todo mundo já conhecia, né? Ele era irmão de uma figura bastante conhecida na cidade. Do teatro. Do irmão teatro. de Meira Pires. Então, Você começa a aula? Comecei a aula, tudo, e trabalhei com eles todos, fiz uma sondagem, como ver que estava, uma avaliação de todos eles, tudo. E aí, professor, dá licença. Pois não, pode falar. Achei que ele ia falar alguma coisa se referindo àquilo que tinha acontecido, né? Se eu quero lhe dizer, lhe dar os parabéns, que eu nunca tinha assistido uma aula de português tão fantástica como a que o senhor está dando aqui. Eu não aprendi essas coisas nada, nunca tinha aprendido nada, e hoje eu saio daqui muito satisfeito com a sua aula. Muito obrigado,
Nunca tinha lhe visto, professor. De onde é que o senhor é? Eu disse, eu lhe conheço. Eu lhe saco, né? Eu lhe conheço. Pois é, aconteceu isso. Olha aí. Mas essa história que Vécio contou é apenas o começo, a pré-história, porque a gente vai conhecer agora a mudança dele, a conversão. Vécio não vai mais ser padre, vira uma referência nas religiões esotéricas. Ele encontra um templário no meio do caminho. Mas é isso que a gente vai falar, não hoje porque o tempo já rugiu. Nós vamos parar por aqui, vamos fazer um segundo tempo, viu, Vécio? Memória Viva fica por aqui e a gente volta semana que vem. Continua esse papo com o Vécio Lisboa. Você não perca, não. É que ele vai virar subadro no próximo programa, tá certo? A gente volta semana que vem. Tchau.